A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Jean fez, do que o meu pai fez, inclusive, ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Jean as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum, e um pouco mais pra frente o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado, eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá, falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o que, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunho. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só. Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto.